uma coisa aí que a gente já estava falando é que é isso que o Carlos até comentou. Não existe uma espécie boa para arborização. Então, quando a pessoa vem te perguntar qual espécie é boa, como se uma só espécie fosse boa. O problema é esse, não é uma espécie que é boa, são várias. São várias e depende de vários fatores. Então, não dá para você sair recomendando, a sibipiruna é boa. Então, planta em qualquer lugar, não é assim. Então, ela é boa para determinados locais, ela é boa para determinada infraestrutura, ela é boa para que se aquele local vai ser sombreado, que se recebe muita poluição. Então, quais os benefícios que aquela espécie faz para aquele local e a necessidade daquele local, né? Isso que você tem que pensar. Então, não adianta falar que tem uma espécie boa para arborização, não tem, tem várias e depende de local para local. E a variedade é muito importante dentro de uma cidade. Priorizar espécies nativas é outra coisa importante. Mas priorizar e não usar somente nativas. Não existe a necessidade de a gente usar puramente espécies nativas também na arborização urbana. Porque tem muita espécie que é exótica, não é brasileira, mas não é invasora, e tem uma ornamentação muito agradável, que funciona muito bem para o gosto da população. Então, essas espécies podem continuar sendo utilizadas. Por exemplo, o jacarandá mimoso é uma espécie da Argentina que vai muito bem no Brasil, funciona muito bem na arborização urbana e não causa invasão em parques, não causa malefícios ecológicos. Então, utilize. O flamboyant, aqui em Maringá, o flamboyant é uma espécie africana, né, que geralmente não é muito utilizada em arborização urbana, porque tem uma raiz tabular, tem copas amplas, precisa de grandes espaços, mas em Maringá funciona muito bem porque tem canteiros centrais amplos. Então, funcionou muito bem, trouxe uma característica para a cidade. E é uma espécie exótica. Então, priorizar espécies nativas é importante por causa de conceitos ecológicos, mas lembre-se que não precisa também exagerar. A gente pode usar exóticas também, desde que não sejam invasoras, né? E que tragam benefícios, né? Pensar sempre no benefício. Tem um benefício ornamental aqui importante, podemos utilizar. A espécie a ser utilizada depende principalmente da infraestrutura urbana existente. Tubulação de esgoto, tubulação de água, aonde estão localizadas na rua. Insolação, né? Lado da rua, está na face leste, está na face oeste, está na face sul, está na face norte. Isso influencia em sombra, isso influencia em que espécie você vai pensar, se aquele local, se aquela casa em que ela vai estar na frente, precisa realmente de sombra ou não. Isso é um fator a ser pensado, que está ligado à infraestrutura. O tamanho da calçada é a base da coisa. Você tem calçadas acima de 2 metros, você pode começar a pensar em espécies de médio e grande porte. Você tem calçadas abaixo de 2 metros, a coisa começa a ficar muito complicada. Tem que pensar muito bem na espécie que você vai inserir. A espécie está embaixo de fiação elétrica. Essa fiação elétrica é compacta, é protegida, você pode utilizar algumas espécies, porque a poda não vai ser tão complicada. Agora, você tem aquelas fiação aberta, né, e fios desencapados, aí começa a se preocupar. E a altura dessa fiação também vai influir. Se é de alta tensão, se é de média tensão, também vai influir. Então, essa infraestrutura urbana é muito importante para você definir a espécie que vai ser utilizada. Aí entram questões paisagísticas, econômicas e de manutenção, porque também não vale, você vou inserir espécie para caramba nessa cidade, só que daí época de poda diferencia, a época de floração diferencia, tudo isso traz uma manutenção diferente, né? Essas espécies vão ter exigências nutricionais diferentes, existem exigências de manutenção diferentes. Daí você tem uma prefeitura pouco capacitada e ainda com uma manutenção tão complexa para ser feita, ela não vai conseguir. Então, tem que pensar nesses fatores também. E necessidades da população, né? A localização, uso, orientação solar, como eu falei, e aquilo que a gente já discutiu até na pergunta do Carlos ali, né? Desses desejos que a população muitas vezes tem e que muitas vezes não são ouvidas, e que devem ser ouvidas, para você poder planejar bem uma urbanização. Então, você vê a complexidade disso. Então, no final das contas, você vai escolher uma espécie e, que nem eu disse, alguém vai ficar irritado, alguém não vai concordar com o que você disse, mas você, eu digo, a equipe técnica, porque geralmente isso é uma equipe. Mas, no final da conta, você vai ter que ter bons argumentos para ter indicado aquela espécie lá. E esses argumentos vão estar ligados à infraestrutura urbana, essas questões econômicas de manutenção, essa coisa de ser nativo ou não, e as necessidades da população, principalmente. Né? Principalmente essa questão de sombra e temperatura.